O programa Momento Jurídico está na Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Vamos conversar com a doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora-geral do município, que está iniciando suas atividades à frente da PGM. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Um prazer ser recebidos aqui no seu gabinete. O prazer é meu receber o programa. Mas, doutora Cristiane, gostaríamos de saber qual o grande desafio da sua gestão no momento em que os recursos são escassos. Pois é, Regina, na verdade não é um só desafio, mas são vários os desafios que hoje o corpo técnico jurídico do município de Porto Alegre se impõe, né? Na verdade, os recursos são escassos, as demandas são cada vez maiores, a população exige legitimamente um serviço público de qualidade e nos cabe, nessa tendência toda de crescimento das demandas, de crescimento pelos anseios da população por serviços públicos, bem orientar e conseguir traduzir o direito nessa aplicação prática para que se tenha em Porto Alegre um desenvolvimento de um serviço público de qualidade, ágil, atento aos anseios da população. Então, não é só um desafio, mas são vários, não é? Nessa questão dos recursos, nós temos uma série de atuações com as demais secretarias do município, tanto preventivamente quanto de uma forma propositiva, no sentido de não se ter perda de recursos, no sentido de buscar recursos, não é? A nossa dívida ativa, que é a nossa Procuradoria Especializada e a nossa Procuradoria Tributária seguem desenvolvendo seus trabalhos na cobrança das dívidas tributárias e não tributárias do município de Porto Alegre. Além disso, desenvolvemos alguns trabalhos específicos, como os grandes devedores e o tratamento diferenciado dessas grandes dívidas em Porto Alegre, no sentido de que esses recursos retornem aos cofres municipais para que possam ser corretamente aplicados nas políticas públicas desenvolvidas e pensadas pelo governo. No seu entendimento, investir em receitas próprias para permitir uma modernização na administração seria uma necessidade atual? É uma necessidade, além de uma necessidade, é uma obrigação que temos todos os servidores públicos de investir na busca das receitas próprias e do gestor público de investir no seu corpo técnico e nas suas políticas para que receitas que são próprias do município sejam garantidas, não é? E assegurado o seu ingresso nos cofres municipais. Então, a nossa Secretaria da Fazenda com certeza trabalha com esse viés. Nós temos um investimento em receita, na busca das receitas próprias bastante forte. Nós temos um grupo técnico bastante qualificado na Secretaria da Fazenda, que faz toda uma cobrança administrativa dos tributos, por exemplo, não é? E que está sempre buscando inovar e garantir que tenhamos uma legislação que assegure ao contribuinte que possa fazer o pagamento dos seus impostos de uma forma correta, que assegure trâmites à população para que faça o adequado pagamento de implemento de seus impostos e que justamente busque as alternativas existentes para que o gestor possa bem aplicar os recursos públicos existentes. E de nossa parte, aqui num segundo momento, assegurarmos que os créditos não pagos administrativamente sejam cobrados na via judicial da forma adequada também, como a legislação nos impõe e como nós nos propusemos sempre a fazer. O serviço público exige que o procurador esteja em constante aperfeiçoamento para contar com uma série de novas demandas. Até a senhora comentou isso no início, quando a gente começou a conversar. Qual a sua visão a respeito? Com certeza. Eu coloco e coloquei recentemente que o serviço público ele precisa ser reinventado, não é sempre, e nós precisamos estar prontos para essa reinvenção,
porque as demandas que surgem a cada momento são novas demandas, são novos anseios, e nós temos que estar preparados, tecnicamente preparados, para responder a esses novos anseios. Seja reinventando o serviço público para que atenda essa demanda, não é? Seja nos aperfeiçoando naquilo que nós temos o know-how, que é o direito municipal. Sempre em constantes estudos. Exatamente, para que a gente possa cada vez mais melhor aplicá-lo e cada vez mais buscar alternativas e interpretações de sua aplicação que permitam que esse serviço público que se pense e que se reinvente consiga efetivamente ser disponibilizado, não é? Então, nós temos hoje uma Constituição Federal que amplia competências para os municípios, uma população que amplia as suas demandas, não é? E cada vez mais que nós conferimos esses direitos, existe também um efeito de se buscar novos direitos, de se buscar novos serviços, novas atuações. Nós, como operadores do direito municipal, e que estamos aqui dando todo o suporte jurídico para que o gestor público faça essa aplicação das políticas públicas, temos que estar preparados para conseguir dar conta dessas novas tendências, desses novos direitos, dessas novas demandas. Sem uma qualificação permanente, sem a busca de um aperfeiçoamento permanente, nós não vamos conseguir dar conta. Então, o profissional do direito hoje, principalmente o procurador, que atua na esfera pública, tem que estar em constante aperfeiçoamento, para saber lidar com toda a legislação aí que cada vez temos mais em nosso país, não é? Não nos falta legislação, mas que a gente possa trazer essa legislação para a prática municipal. É uma dedicação total, não é? Intensa. Para que a cidade sinta o reflexo positivo desse manancial todo de legislação que nós possuímos. E estão sempre mudando, não é? Em função disso, os novos estudos. Exatamente, exatamente. Essas alterações todas são, na verdade, alterações efetuadas, não é? E muito vindas de um anseio dos fatos, não é? Da população. Então, a legislação se adapta também à vida e nós temos que estar preparados para fazer com que isso se torne uma prática legal, correta, justa para a cidade. Doutora Cristiane, a atuação criativa e proativa do procurador pode fazer toda a diferença nesse contexto e dar a garantia de uma cidade preparada para o futuro? Com certeza. Nós, além da atuação preventiva, não é a do procurador estar atuando na esfera administrativa preventivamente a qualquer demanda judicial, mas bem orientando o gestor público, nós também temos uma participação que pode ser ampliada, não só na esfera judicial. Por exemplo, Porto Alegre, a nossa procuradoria, foi a pioneira na criação de uma junta administrativa de indenizações. Nós temos 2 juntas que funcionam aqui, presididas por procurador, e que fazem toda uma análise de indenizações administrativas pleiteadas pelos cidadãos por falha ou omissão no serviço público municipal. Quando efetivamente comprovada essa falha, de acordo com o procedimento administrativo que vai tramitar aqui na Procuradoria, o município faz a indenização, evita um processo judicial e efetivamente resguarda aquele cidadão que teve um direito seu ferido por uma falha municipal. É uma concertação administrativa, é uma atuação pioneira da nossa Procuradoria, que reflete em economia porque evitamos um processo judicial e que consegue corrigir falhas no serviço público de ponta. Porque no momento que nós temos o ingresso de uma demanda, administrativamente falando, que nos aponta reiteradamente uma falha em algum serviço público, nós conseguimos lá com a Secretaria de Origem, que é responsável por aquele serviço público que está sendo prestado, apontar que aquela forma de prestação está ocasionando danos
ao particular. Então, vamos avaliar por que isso está acontecendo, qual é a falha naquela prestação e corrigir o serviço público de ponta. Então, isso é um serviço que existe na nossa Procuradoria há algum tempo. Nossa missão agora, nessa nova gestão, é fazer com que ele atue de uma forma mais propositiva, ampliarmos, inclusive, as possibilidades. Agora, nós tivemos o julgamento final no STF da emenda dos precatórios e na modulação dos efeitos constou a possibilidade expressa de que seja feito acordo direto, de que faça-se compensação com a dívida ativa. É o melhor caminho, não é? É o melhor caminho. Na verdade, essa questão é bastante pesada e difícil, os municípios, os entes públicos ainda estão trabalhando em alternativas, mas fato é que o CNJ deve regrar a questão das compensações com a dívida ativa e cabe à lei local regrar a questão do acordo direto. Então, é uma das situações que nós estamos estudando também aqui em Porto Alegre, assim que sair publicado o inteiro teor do acórdão, para talvez ampliar essa atuação da junta administrativa, quem sabe ampliar para câmaras restaurativas, enfim, a atuação efetivamente do procurador ser uma atuação propositiva e resultar em alguma correção interna ou em vários apontamentos que o procurador diariamente faz com o seu trabalho e verifica com o seu trabalho para que o serviço público seja cada vez mais aperfeiçoado. Acho que essa também é uma das nossas funções, nos cabe essa atuação propositiva também, é uma das atuações que o procurador tem que estar à frente e com essa questão incorporada à sua forma de agir. Realmente tem muito trabalho a ser desempenhado nessa sua nova gestão. Lhe desejamos muito sucesso e muito obrigada por nos receber. Muito obrigada, Rejane, é um prazer. Tenho certeza de que a Procuradoria de Porto Alegre está preparada para esse próximo período e que a gente consiga efetivamente contribuir para que todos nós tenhamos uma Porto Alegre melhor e que seja efetivamente todos nós. Tomara, acredito que sim. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.